Você conhece alguma organização não governamental? As chamadas ONGs são instituições sem fins lucrativos e que exercem um papel fundamental na vida dos cidadãos. Em 2010, o Rio Grande do Sul registrava 8,7% do total de ONGs brasileiras, segundo dados do Cadastro Central de Empresas. Mas nem sempre o trabalho dessas organizações recebe visibilidade. Além das ONGs, instituições de caridade e empresas enfrentam dificuldades por não terem um plano de comunicação eficaz em virtude da falta de recursos. Assim como em qualquer empresa, a publicidade se torna fundamental para o alcance dos objetivos de cada organização. Aqui na UPF, um projeto de extensão tem o objetivo de ajudar ONGs e instituições, oferecendo serviços gratuitos de planejamento e comunicação estratégica. Mas antes de entender como isso tudo funciona, vamos assistir a uma reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF TV. A placa indica que neste trecho a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. Os redutores de velocidade ficam de olho no trânsito de Passo Fundo. Os equipamentos fazem o trabalho que deveria ser dos próprios motoristas, só assim para tirar o pé do acelerador. Os dados de acidentes de trânsito com vítimas fatais em Passo Fundo seguem o ritmo das grandes cidades. Nos últimos 5 anos, foram 201 mortes. Em 2010, foram 19 vítimas. Já em 2011, esse número quase dobrou, passando para 35. No ano seguinte, em 2012, mais aumento. Foram 38 mortes. Em 2013, uma leve queda. Foram 32 vítimas fatais. 2014 foi o ano de recorde em mortes no trânsito. 51 casos. Agora vem a boa notícia. Até setembro de 2015, o número de mortes caiu pela metade. Foram 26 casos, mas o número ainda é alto. E de quem é a culpa? Eu acho que a culpa é basicamente dos motoristas. E eu acho que eles precisam ter mais consciência. E hoje, o maior problema da imprudência, o que causa o maior número de acidentes na relação à imprudência é a pressa. É a pressa no trânsito. Nesse nosso mundo contemporâneo, nesse nosso mundo moderno, todo mundo tem pressa porque todo mundo parece estar atrasado. Eu entendo que a culpa é justamente estar na falta de respeito, que as pessoas não conseguem respeitar o motorista, não respeitam o pedestre, e o pedestre, quando se coloca no lugar do motorista, também não respeita o outro. Bom, para começo de história, assim, quando os motoristas fazem o curso de autoescola, né, a gente sempre aprende a dirigir defensivamente. Só que, ao experienciar dirigindo no trânsito e tudo mais, eu vejo que acontece exatamente o contrário. A direção é totalmente agressiva. Comportamento. Esta é a palavra-chave para mudar a realidade do trânsito, segundo a coordenadora do Núcleo de Educação da Secretaria de Segurança Pública, Raquel Rubio. Os motoristas e pedestres precisam fazer a sua parte. Nós temos uma problemática não diferente do restante do país, mas as questões muito fortes em relação aos incidentes de trânsito é a questão do comportamento, tanto dos pedestres quanto dos condutores. Então, a ideia é que a maior imprudência, as maiores atrocidades que acontecem no trânsito estão relacionadas à questão do comportamento, que é através das infrações de trânsito, entre elas, agora com o verão, o uso abusivo do álcool ao dirigir. E para evitar que os acidentes no trânsito continuem acontecendo com frequência, o Núcleo de Educação para o Trânsito da Prefeitura Municipal de Passo Fundo vem apostando em campanhas de conscientização dos motoristas. O sinal verde agora é para a conscientização. E é em busca da conscientização que entram em campo as campanhas publicitárias. Mas desta vez, quem assumiu a condução foram os alunos de Publicidade e Propaganda da Faculdade de Comunicação da UPF, que fazem parte de um projeto de extensão. Então, nós procuramos a UPF, através da agência Célula, até a professora Aline, né? Nós procuramos eles, então, em busca
de uma padronização, em busca de profissionais da comunicação para a criação de uma campanha que possa sensibilizar a todos para um trânsito mais seguro. Essa foi a ideia. Então, eles criaram os super-heróis do trânsito, que são super agentes de trânsito. São super-heróis que levam a questão de auxiliar a comunidade e proteger a eles. A solução pode ser simples se cada um fizer a sua parte. Essa galera aqui dá algumas dicas. Eu acho que tem que vir da própria consciência dos motoristas. É que nós não consigamos conscientizar o pessoal que essa imprudência gera um número muito grande de acidentes graves e mortes, apenas o multar não vai resolver a questão. Acho que além da coerção, da punição, sim, com multas e lombadas e pardais, enfim, eu acho que a conscientização ainda é a melhor solução para o problema. Eu recebo aqui no estúdio uma das coordenadoras desse projeto de extensão, a professora mestre Aline do Carmo, da Faculdade de Artes e Comunicação da UPF, e também o acadêmico Marcelo Barreto, voluntário das atividades. Eles vão explicar como funciona a Célula, Agência de Comunicação Solidária. Aline, tudo bom? Tudo bem. Tudo bom, Marcelo? Tudo certo. Da onde veio essa ideia? Na verdade, assim, é uma demanda que a universidade tem, né, Bibiana, dentro dos seus projetos de extensão, principalmente, que atende a comunidade, de não ter uma comunicação adequada. Então, eles vieram atrás do nosso curso de Publicidade e Propaganda para que a gente fizesse uma comunicação, desde uma criação de logomarca, até, de repente, uma comunicação para um evento pontual, como foi o caso agora do lançamento do livro Filhos Autistas, né, que foi na Feira do Livro, agora em Passo Fundo. Então, uma divulgação para a rede social, né, que eles não tinham, um banner, desde uma campanha inteira, partindo da criação de logomarca e tudo mais. A chegada da internet, das novas tecnologias, os blogs, as redes sociais, mais ou menos transformaram cada um num grande publicitário, mas as coisas não funcionam bem assim, não é? Não, né? Tudo tem um horário, depende, até para publicação, né, para a rede social, tem um horário específico que ela vai ganhar mais engajamento, né? A informação também que está nessa criação desse face card, né, aquela comunicação que vai postado no Facebook, tem que ter cuidado com o número de informações, né? A gente não pode carregar de texto, então todo mundo pode fazer conteúdo, mas que tem tipo de conteúdo? Tem uma preocupação estética também, né? Isso aí, que realmente comunique, né? Que essa é a nossa função, comunicar. Quais são as ONGs que hoje o Projeto Célula atende? A gente está atendendo ONG, na verdade, não são somente o que a gente atende agora a segurança do trânsito, né? Eles têm um programa específico para educação no trânsito, então toda essa parte de comunicação deles com essas crianças são públicos também distintos, isso que é interessante, porque tem crianças de 9 a 14 anos, né, que é um público, digamos assim, e crianças na pré-escola. Então, a gente está fazendo uma comunicação diferente, um livreto com joguinhos, com a parte de pintar, né, recortar, ou seja, montar. O trabalho do publicitário não se resume só ao outdoor ou ao VT não. na TV, tem outros produtos que também são criados e têm conteúdo e precisam desse cuidado. Isso, com certeza. São produtos que promovem a marca também. Também, que até porque eles tinham um gimmick, que a gente chama de personagem criado, né, que seja o seu mascote, né, uma linguagem mais tradicional, e eles tinham e não gostavam. Eles comentavam assim que aquele desenho não representava o que era um agente de trânsito, né, especificamente nessa questão da educação no trânsito. E aí a gente pensou em algo mais moderno, né, que realmente tivesse também um link com as crianças, que é o grande público que eles querem atingir, né, a idade pré-escolar. Então, aí meu pessoal que pensou, teve uma ideia muito legal, a gente já aprovou com eles. Então, toda essa mudança da identidade visual dos agentes de trânsito na educação foi feita pelos alunos, né? O Marcelo integra a equipe do Célula. Como é para ti participar de um projeto de extensão como esse? Bom, participar do projeto Célula é um projeto que antes de entrar na faculdade eu não conhecia ele. E depois, agora a gente está no segundo semestre, a gente descobriu através da professora Aline esse projeto e está dentro dele. Participar do projeto traz bastante benefícios para nós, alunos, principalmente com experiência profissional. Além de ser um voluntário, né, ser um voluntariado, um projeto experimental ali, a gente carrega toda essa base do conhecimento teórico que a gente aprende na sala de aula e traz na prática dentro da agência experimental. Quando tu entrou na faculdade, tu imaginava que além das grandes marcas e daquelas que a gente enxerga na televisão, né, pequenas instituições, pequenos grupos de pessoas também precisavam do trabalho de um publicitário? Claro, a parte de comunicação, toda empresa, todo órgão precisa, né, para divulgar tanto o seu produto quanto os seus serviços.
Então essa parte atinge os grandes e os pequenos, né? E tem que ser sempre bem feito. Professora Aline, quantos alunos estão envolvidos com o Projeto Célula? No momento agora são 12 alunos, né? É legal também frisar que somos todos voluntários, né? A gente não tem esse projeto bolsista, né? Então todos eles fazem realmente pelo amor, né, à profissão e, claro, pelo esse aprendizado todo, né? Até teve uma experiência interessante quando a gente foi defender a campanha do agente de trânsito, que eles ficaram receosos por estarem no segundo nível também, né, de defender a ideia que eles tinham tido. E eu falei, não, esse é o aprendizado, esse é o processo, porque na verdade não é o professor que faz, né, Bibiana? É os alunos que criam, a gente apenas supervisiona, dá ideias, né, orienta. Então quem tinha que defender eram eles, a criação deles. E eles foram e foi uma experiência muito interessante, porque eles viram que não era tão difícil assim, né, apresentaram ao cliente de verdade, né? Então essa experiência é muito importante, né? Todo o processo de criação de uma campanha ou de um produto, ele é longo e tem várias etapas, né? Inclusive essa conversa com o cliente. Como é que isso acontece dentro do projeto? Na verdade, o projeto é dividido com voluntários em diversas áreas, né? Eu tenho um atendimento de agência de publicidade, me acompanha nesses, então, clientes, né, digamos assim, acompanha as primeiras reuniões, aí a gente repassa para o planejamento, que são mais 2 alunas, né? Então, eles ficam o tempo todo planejando realmente qual vai ser o posicionamento para uma criação publicitária e a partir do planejamento aí sim entra o trabalho da criação, que no caso o Marcelo é uma das duplas, né? E aí eles trabalham em cima disso, é aprovado pelo grupo e a gente apresenta ao cliente. E aí o cliente tem poder de aprovar ou de pedir ajustes, enfim. Com certeza. Quanto tempo leva a criação de uma campanha, por exemplo, como essa para os agentes de trânsito? Foi cerca de 2 meses, né? 2 meses aproximadamente. 2 meses, entre as primeiras reuniões e até o projeto ser aprovado. A universidade, a agência de publicidade da universidade, ela tem um histórico de atender algumas ONGs, algumas instituições, eu me recordo aqui de cabeça dos direitos humanos e dos bombeiros. Isso, com né? certeza. Os bombeiros feito um trabalho muito importante, né? Mas ainda não existiu Célula, né? Ele era feito pelo Núcleo Experimental de Publicidade. Que hoje atende a universidade. Que hoje atende a universidade. Então, essa parte das questões mais voluntárias, né, como a questão do Comped agora, Bibiana, que vai ter, logo próximo, a gente tem a data do Internacional do Deficiente, né? Eles vieram nos procurar para que a gente trabalhe em cima de um posicionamento, né, em relação a essa data, que é a questão do deficiente no mercado de trabalho, né? Aquela questão, eu posso ser deficiente visual, mas eu também tenho currículo. Eu também posso, além do que a lei exige, que cada empresa tenha uma percentagem de funcionários com algum tipo de deficiência, né, mostrar que ele também tem habilidades, que ele também é capaz. E não aquela contar como é o deficiente, que todo mundo já sabe. Então, algo que realmente impacte a sociedade. E uma coisa, né? Uma novidade, um olhar que a sociedade não está acostumada a ter. Isso aí. Marcelo, de todo o processo que tu te envolveu, o que é o que mais te chamou a atenção? O que mais chamou a atenção foi... Acredito que seja descobrir em si mesmo que a gente consegue fazer coisas legais sendo voluntários, né? Essa que é a parte mais legal, tu criar uma coisa legal, o cliente aprovar e saber que esse trabalho foi totalmente voluntário. E que não é uma coisa só para consumo, né? Porque esse é o tipo de publicidade que não é anti-consumo, mas ela serve a outros propósitos, que não compre isso ou venda aquilo, né? Com certeza. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos já já com mais um bloco do Universidade Aberta. Espero você. Voltamos com Universidade Aberta, que fala hoje sobre a agência Célula. O projeto de extensão tem o objetivo de desenvolver trabalhos experimentais de comunicação estratégica através do atendimento gratuito a organizações sem fins lucrativos da região de Passo Fundo. Continua conosco no estúdio uma das coordenadoras do projeto, a professora mestra Aline do Carmo, e nesse segundo bloco conversamos também com a aluna Josiane Lemos, que participa das atividades. Aline, eu estava prestando atenção na diversidade de organizações que vocês atendem. Então, de um lado, os agentes de trânsito, do outro, a questão dos deficientes físicos, né? Tem uma proposta para o ano que vem para o parque tecnológico, tem a questão do autismo. Um publicitário precisa dominar, ter muitos conhecimentos, muitas leituras, muitas perspectivas de mundo. Como é que tu combina tudo isso na hora de construir uma campanha?
Na verdade, a gente sempre brinca, né? Eu brinco com eles que publicitário não tem vida, né? Que a gente tem referências. Na verdade, é muito interessante com essa comunicação, não naquele buscando o venda, o compre, né? Porque a gente participou de uma reunião e eu fiz questão que toda a equipe participasse. O importante também é frisar que eles estão todos no segundo nível, né, Bibiana? Então, são todos recém-ingressantes. Recém-ingressantes. E eu fiz que eles ouvissem realmente os deficientes físicos e que ali eles pudessem, talvez, na fala deles, ter uma ideia, né? Que foi a questão que o próprio deficiente visual falou. Eu também tenho currículo, né? Então, uma coisa, olha como é importante eles estarem nessa reunião, digamos, de atendimento ao cliente, né? Não só o estagiário ou o aluno voluntário do atendimento, né? Toda a equipe faz parte e que é o que agrega para eles. A publicidade, ela tem o seu caráter social também. Apesar de que a população em geral, enfim, que não está dentro desse meio, né, dessa área, fique sabendo mais a parte da venda, do compra, da promoção, enfim. A publicidade tem muito esse viés social também, que eu acho que é muito importante. Um projeto de extensão como o Célula auxilia a formar publicitários mais humanos, né? Os publicitários advogados são sempre vítimas das piadas, né? Porque são implacáveis, né? Mas esse contato com a comunidade ajuda a mostrar esse viés, outro viés da publicidade, né? Com certeza. Realmente a gente conversa muito com isso. Temos uma disciplina de legislação que a gente vai também à busca dos estereótipos da publicidade, né? Que são uma construção que a publicidade faz e o quanto isso impacta, né? A vida da sociedade, né? Principalmente se você for comentar sobre as mulheres, enfim, sobre a criança, publicidade, né? Então, esse lado social, ele é trabalhado dentro da faculdade de publicidade. Eu acredito que o publicitário não vai nunca conseguir sair desse viés, só se realmente tomar uma outra atitude, né? A gente pode trazer como um exemplo, que deve ser um trabalho que eu tive uma pequena experiência, mas como fosse um marketing político, né? Tu fazer uma publicidade, talvez por uma coisa que tu nem acredite. Por um candidato em quem tu não votaria. Com certeza, né? Pelo lado econômico, enfim. Mas esse viés do social é importante. Por exemplo, a ONG do Amor Divino, né? Eles têm toda uma reformulação do próprio Facebook deles, as ações deles, todas feitas pelos alunos também do projeto experimental, né, que trabalhou em cima disso. Então, as ONGs precisam se divulgar o quanto eles necessitam de auxílio, seja ele doações, ou a própria pessoa como voluntário numa tarde, mas eles não comunicam, porque eles não têm essa especialidade, na verdade, né? Sim. E é nisso que a gente entra. Josi, e você como bolsista, como está se sentindo fazendo parte, então, de todo esse processo já no segundo nível, tão cedo? Então, é muito legal, porque eu realmente não esperava fazer parte de algo como isso tão cedo, como no segundo nível. Botar a mão na nível. massa já no segundo nível. Sim, a gente nem sabe direito qual área que a gente vai se destacar. E é muito bom, realmente é muito bom, porque a gente tá ajudando o pessoal também e aprendendo com isso. É muito bom. O que mais chama a tua atenção, por exemplo, dos trabalhos dos quais tu já participou? Então, na verdade, a gente só fez um até agora, a gente só finalizou um. E eu fico com a parte da direção de arte também com o Marcelo. Eu gostei bastante da parte da apresentação também, porque fica aquele clima de que a gente tem que apresentar o trabalho para eles, para ver se eles vão aprovar, aceitar. Aprovar ou não. E é bem legal. Aline, vocês trabalham com os agentes de trânsito agora, tem essa proposta com os deficientes físicos e também trabalharam com uma ONG de autistas, é isso? É o ALMA, né? Que ALMA. foi na Associação dos Pais. Dos pais. Isso. Mas, na verdade, esse contato veio, como a Josi acabou de falar, a gente fez um trabalho, porque o Célula, a cada semestre também, ele altera seus alunos. Então, ele já acontece há 2 ou 3 anos, né? Eu acabei também participando a partir desse semestre e que chamei essa nova equipe, digamos, né? Então, o efetivado, o apresentado e aprovado foi, né, os agentes de trânsito e o ALMA. Mas a Procris Barelli, que é aqui da universidade, que tem o projeto Com Saúde. E ela, dentro desse projeto, deve saber, ela tem vários, por exemplo, outros projetos. Sim, ela tem pequenos microações dentro da área de comunicação e saúde. Então, ela tem o Saúde na tela, o Saúde no rádio, o Saúde para se ver. Desenhando sorrisos, né? Então, para o ano que vem, sim, ela quer uma grande comunicação de todos esses projetos. Então, através desse outro projeto de extensão, vocês chegaram ao ALMA. Isso.
para fazer a divulgação pontual, que foi a questão do livro que eles lançaram agora na última feira. Na feira, né? Isso. Foi domingo passado. Foi domingo isso aí. passado. Isso. É isso aí. E essas experiências todas combinadas, como é que elas transformam o professor? Nossa, eu acho que a grande, sempre digo, a grande função do professor, eu acho que é motivar os alunos, né? Além de, claro, do conteúdo e tudo mais, da cobrança, enfim. Se a gente não funcionar como um motivador deles, eles não vão ter a busca de querer aprender mais ou ser incentivados mesmo, né? Então, eu acho que essa equipe, ela funciona muito bem, porque a gente também se encontra uma vez por semana, né, em sala de aula, então acaba que troca uma ideia pessoalmente, mas ela é essencialmente virtual, né? A gente trabalha em cima da rede social e por ali a gente aprova trabalho, a gente conversa, a gente comenta, né? A equipe toda tem acesso, então é mais virtual, 90%, 10% físico. Falando em virtual, eu queria explorar um pouquinho uma das disciplinas que a Aline dá, que é a questão da legislação, que ela citou antes, né? Uhum. A gente sabe que na TV, por exemplo, existe uma série de restrições já em termos de publicidade. Coisas que pode, coisas que não pode, faixas de horário. Isso já faz parte do pensamento do telespectador. Ele sabe que tem coisas que pode e coisas que são abusivas. Na internet, nesse espaço virtual, já existem restrições? Existem algumas exceções, mas não como na TV. Por exemplo, o nosso código que autorregulamenta a profissão, o CONAR, ele só, assim, por dizer, pontua a empresa, né, autua a empresa a partir de denúncias de consumidores e só ainda televisivos ou a mídia impressa, não a internet. Não chegou à internet Não, ainda. a internet não. Tanto que a gente comenta, antes, se um comercial fosse tirado do ar, né, por Alguma razão, enfim, ele saía do ar. E agora não. Sai do ar e continua na internet. E na internet ele tem muito mais acesso, às vezes, do que Porque teria aí no gera ar. polêmica, o pessoal vai buscar qual foi esse comercial, vai clicar, vai ter visualização. Então tem isso. Ainda o Brasil ainda engatinha na parte de regulamentação para a internet, publicidade ainda está bem... Para tudo, né? O Marco Civil, ele ajuda, mas ele não resolveu os nossos problemas. Todo né? ato de consumo, né, que tu fizer com a internet, ele tem que ser regularizado, mas ainda é muito devagar ainda, está se iniciando, né? O que tu pode observar que ao longo desses últimos anos, assim, essa regulamentação toda que foi criada para os meios convencionais, aumentou ou coibiu um pouco esse abuso? Ou ainda a publicidade tem sido abusiva? Tem sido abusiva em várias vezes, diversas vezes. Por exemplo, a questão da mulher, né? A gente eu acredito que tem que vir a debate isso, porque realmente, se fosse pensar, mas é o público-alvo da campanha. Cerveja, bebida alcoólica. Ok, o público-alvo é os homens, digamos assim, que gostam de futebol, digamos um estereótipo. E ainda porque, como as mulheres continuam bebendo igualmente aos homens, o estereótipo da mulher seminua nesse comercial mantém-se, né? Porque essas mulheres, tem pesquisas já confirmando que estão bebendo tanto ou igual quanto aos homens. Então, por que ainda esse estereótipo? E tem a pesquisa no portal da Patrícia Galvão, né, que todo mundo pode ter acesso, que ainda fala que 85% das mulheres do Brasil não se reconhecem nesse estereótipo. Então, em toda aquela questão de aquele padrão de beleza, né, Bibiana? A gente poderia conversar... O projeto como Célula ajuda a repensar essas questões, não ajuda? Com certeza. Né? Porque mostra uma outra perspectiva. Isso. Né? E a gente está tentando, em cada reunião, instigar também esses nossos clientes, por exemplo, a gente de trânsito, com outras ações. O cliente vem muito com um papel muito formal da publicidade. Ele quer um livreto, ele quer um folheto. Ou reproduzir os estereótipos que ele já conhece. Isso, Então a gente comenta assim, talvez umas ações no trânsito mesmo, como a gente viu uma na internet, não vou lembrar a cidade, tu lembra? Não lembro. Se é Londrina, enfim. Mas uma pessoa vestida com aquela manta da morte, com uma foice, né, que a gente tem aquela imagem coletiva, segurando uma plaquinha, não use o cinto. Apenas isso, sem falar nada, né? Então, as pessoas, na hora da sinaleira, impacta. Muito mais do que um folheto. Que tu vai entregar no vidro e a pessoa vai amassar e jogar no lixo. Outra ação que houve já, como exemplo, a gente descobriu por causa da internet, foi um cadeirante no sinal entregando, né, um bilhetinho. As pessoas não queriam pegar, a princípio, achando que era pedindo ajuda, coisas assim. Mas quando eles liam, imediatamente todo mundo colocava o cinto, quem estava sem. E dizia assim, eu também não usei o cinto. Então, a gente tenta convencer os agentes de trânsito que eles nos apoiem também em ideias um pouco mais impactantes, que eu acredito que assim funciona melhor do que
um folheto, talvez entregue a um adolescente de 14 anos, que ele pode olhar e jogar numa lixeira. Né? Fora a questão ambiental e tudo mais. Né? Então é repensar a própria publicidade, né? Com certeza. Bom, gente, eu quero agradecer a presença da professora Aline, a presença da Josi e do Marcelo no bloco anterior e dizer que o Uni Aberta de hoje, o papo está muito bom e o assunto é polêmico, mas estamos chegando ao fim. Até a semana que vem com mais um projeto ou pesquisa realizado aqui na UPF. Espero vocês até lá.